Olá pessoal, tudo bem? Vamos corrigir algumas questões, mas antes eu quero fazer um comentário aqui sobre zeros reais da função. O primeiro exercício nós vamos corrigir, ele pede os zeros reais da função. Então, o que são esses zeros reais da função? Nós estamos trabalhando com a função do segundo grau. Aí eu dei um exemplo aqui, ó. Essa função, se a gente calcular o delta, a gente vai encontrar 1. Se a gente calcular a fórmula de Bhaskara, a gente vai encontrar x1 igual a 1, x2 igual a 2. Então a solução dessa equação vai ser 1 e 2. Ou 2 e 1, a ordem aqui não importa. Esses valores é que são os zeros da função. Então, o zero da função são os valores de x1 e x2. Agora, por que eles recebem esse nome de zero da função? Pelo seguinte, se você pegar um deles, por exemplo, pega o 1, substitui o x por 1, resolve a conta, o resultado vai dar 0. Se você pegar o outro valor, 2, substitui o x por 2, resolve a conta, o resultado vai dar 0. É por isso que eles recebem o nome de zeros da função. Porque eles, substituindo o x, zera o y. Certinho? É por isso que eles são chamados de zeros da função. Então, resumindo a história, zeros da função são os valores de x1 e de x2. Então, agora vamos começar as correções. O exercício 15, da página 109. Ele pediu para que a gente encontrasse os zeros da função, caso existisse. Por que caso existisse? Porque tem função que não existe zero da função. Não existe solução. São aquelas funções que o delta dá negativo. Aquelas não têm zeros reais da função. Ou seja, não tem x1 e nem x2. Vamos para essa letra A. Eu vou fazer essa bem detalhadinho e as próximas a gente vai um pouco mais rápido. Então vamos lá. Você pega o coeficiente A da função, o A, que vale 1, está aqui. O B, que é menos 3, está aqui. E o C. O C é 0. Por que o C é 0? Porque não tem aqui, ó. Se não tem, é 0. E aí você calcula o delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse pontinho de cima aqui é porque a caneta encostou aqui sem querer. Então, é vezes, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir, então. O B vale menos 3. Aí você vem aqui, ó, no lugar do B e coloca menos 3, ó. Número negativo tem que colocar dentro de parênteses, quando estiver substituindo. Então, ficou menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A, que é 1, ó, vezes o valor de C, que é 0. Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes 1 vezes 0 dá 0. 9 menos 0 é 9. Então, o delta deu 9. Agora, vamos calcular a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. O B, a gente sabe que ele é menos 3. Então, você vai substituir aqui, ó, sempre colocando dentro de parênteses. Aí vai ficar 2 sinal de menos. Um é da fórmula e o outro é do 3, ó. Mais ou menos raiz quadrada de delta, o delta deu 9, sobre 2 vezes A. O A é 1, tá lá, ó. Tá? Agora vamos continuar a continha. Menos vezes menos é mais, ficou mais 3. Mais ou menos 3
porque é raiz quadrada de 9, sobre 2 vezes 1, que dá 2. Agora, a gente vai fazer uma conta com o mais e outra depois com o menos. Então, a continha do mais. 3 mais 3 dá 6. 6 sobre 2. Ó. 6 divide por 2 dá 3. Então, uma resposta é 3. Nós vamos chamar ela de x1 ou x'. Agora vamos fazer a conta com o menos. 3 menos 3 é 0. 0 dividido por 2 é 0. Nós vamos chamar ele de x2 ou x'. Então a nossa resposta ficou sendo o quê? 3 e 0. Ou 0 e 3. A ordem que você coloca aqui não importa. Então essa é a solução da letra A. Agora a letra B. Coeficiente A vale 1, B vale 4, C vale 5. Aí você substitui no delta, faz a conta, vai dar 16 menos 20, que vai dar menos 4. Quando o delta é negativo, você vai escrever que não tem zeros reais. Ou pode escrever também que não tem solução. Ou pode ainda escrever S é igual ao conjunto vazio. Solução é igual ao conjunto vazio. Sempre que o delta for zero. A letra C. A letra C, ele tem aqui, ó. Coeficiente A menos 1, B 2, C 8. Calcula o delta. Substitui os valores. Vai dar 4 mais 32, que vai dar 36. Por que ficou mais 32? Por causa do jogo de sinal. Ó. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 8, 32. Então o delta deu 36. Agora a fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Substitui o valor de B, valor de delta, valor de A. Faz a continha. Agora vamos fazer a continha com mais, ó. Aqui é 6 por causa da raiz, né? Raiz de 36 é 6. Vai ficar menos 2 mais 6, que está aqui, ó, sobre menos 2. Menos 2 mais 6 dá 4, dividido por menos 2. Aqui é positivo, ó. Mais dividido por menos, dá menos. 4 dividido por 2 dá 2. Então, x1 é menos 2. Agora, o x2, você vai pegar aqui, ó. Menos 2, menos 6. Ó, menos 2, menos 6. Sobre menos 2. Menos 2, menos 6, soma e conserva o sinal. Menos 8. Jogo de sinal aqui, ó. Menos divide por menos dá mais. 8 divide por 2 é 4. Solução, menos 2 e 4. Letra D. Coeficiente A é 1, B é 10, C é 25. Joga na fórmula do delta, substitui o valor de B, A e C. Faz as continhas. 100 menos 100 é 0. Então o delta é 0. Calcula a fórmula de Bhaskara. Substitui o B. Substitui o delta. Substitui o A. E aí ficou raiz quadrada de 0 é 0. Agora pensa o seguinte, ó, menos 10 mais 0 é menos 10, mudou nada. Menos 10 menos 0 é menos 10, não mudou nada. Então, esse 0 aqui pode ser descartado, porque ele não está mudando o resultado, ele pode ser descartado. Então, a conta que você vai fazer é essa, ó, menos 10 sobre 2. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Significa que o x1 é igual ao x2. E o valor deles é menos 5. Então a solução é menos 5. Sempre que o delta for 0, você vai encontrar dois resultados iguais. Aí basta escrever um. Letra E. O A vale 1. B menos 8 e C 16.
substitui na fórmula de delta, vai dar 64 menos 64, que vai dar 0. Calcula a fórmula de Bhaskara, substitui o B, que é menos 8, o delta, que é 0, e o A, que é 1. Menos vezes menos dá mais, 8 positivo. Raiz quadrada de 0 é 0. Então aqui vai ficar 8 mais 0, continua 8. 8 menos 0, continua 8. Então pode descartar o 0. Então a sua conta vai ser 8 sobre 2. Ó. 8 dividido por 2 dá 4. Solução é 4. Delta igual a 0. 2 resultados iguais. Aí basta escrever um resultado só na solução. Agora a letra F. Coeficiente A é 1, B é 9, C é 1. Aliás, coeficiente A é 25, né? Coeficiente A é 25, o B é 9 e o C é 1. Aí você vai substituir os coeficientes B, A e C. Estão substituídos aqui. Aí a sua continha vai ficar 81 menos 100, que é menos 19. Pessoal, quando o delta dá negativo, não tem zeros reais. Então você pode escrever solução igual a conjunto vazio. Isso aqui também, ó, é uma representação de conjunto vazio. Então você pode escrever dessa maneira ou dessa. Tá bom? Uma coisa que não pode ser feita é colocar esse símbolo aqui dentro desse. Isso não pode, não. Ou você escreve por extenso, ou você coloca uma dessas duas respostas aqui quando o delta for negativo. Pessoal, 16 agora. Exercício 16 da página 109. A função que ele deu é parênteses n menos 1, x ao quadrado menos 4x menos 1. Quer dizer o seguinte, esse parêntese aqui, ó, representa o coeficiente A. Então, o coeficiente A é m menos 1. Coeficiente B é menos 4, coeficiente C é menos 1. Aí, o exercício pergunta o seguinte, para quais valores de m, a função não admite zeros reais? Aí a gente tem que pensar o seguinte, quando que a função não admite zeros reais? Olha aqui, ó, quando o delta é negativo, ó, certo? Então, quando o delta é negativo, não tem zeros reais. Então aqui, ó, o delta tem que ser negativo. Delta negativo a gente escreve menor do que zero. Delta menor do que zero. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Menor do que zero. Substitui o b por menos 4. Olha lá em cima, ó, b por menos 4. Substitui o a pelo parêntese. Substitui o c por menos 1. Ali, ó, menos 1. Agora vai fazer essas continhas aí. Menos 4 ao quadrado dá 16. Esse menos 4 daqui eu vou multiplicar por esse menos 1 aqui da frente, ó. Ó. O parêntese fica para depois. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 1 é 4. Agora, chuveirinho aqui, ó. 4 vezes m, 4m. 4 vezes menos 1, menos 4. Agora eu vou pegar 16 menos 4, que vai dar 12. Ó. Agora eu vou pegar o 12 e passar ele para cá. Vou mudar o sinal dele. Ó. Então ficou 4m menor que menos 12. O 4 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Menos 12 dividido por 4 dá menos 3. Então o m é menor que menos 3. E para finalizar a continha, ou a resposta final, a gente coloca assim, ó. M pertence aos reais, tal que m é menor que menos 3. Certinho? Qual que é a interpretação desse exercício? Qualquer valor menor do que menos 3 colocado aqui, no lugar do m, o delta vai ficar negativo. E é isso que o exercício queria, tá? Por quê? Porque falou o seguinte,
para que a função não admita zeros reais. E ela só não admite zeros reais quando o delta é negativo. Pessoal, exercício 17. Agora a função dada é kx² menos 6x mais 1. O valor de A é a letra K. O valor de B é menos 6. O valor de C é 1. Aí ele quer o seguinte, os valores de K para que a função admita zeros reais diferentes. Então ele quer saber para quais valores de K a função admita zeros reais diferentes. O que são zeros reais diferentes? O x1 diferente do x2. E quando que o x1 fica diferente do x2? Quando o delta é positivo. Então, o positivo é maior do que zero. Então, nós vamos trabalhar com isso, ó, delta maior do que zero. Calcula a fórmula de delta. B vale menos 6, então menos 6². Menos 4 vezes A, que é a letra K, vezes C, que é 1. Menos 6² dá 36. 4 vezes K vezes 1, 4K. Aí o 36 passa para cá, ó, fica menos 36. Aí você multiplica por menos 1. Multiplicar por menos 1, esse sinal aqui, ele também vai mudar. Ó. O maior que passa a ser menor que. Sempre que você multiplicar, esse tipo de conta é chamada inequação. Quando aparece o símbolo maior que, menor que, é inequação. Se você multiplica inequação por negativo, o sinal vira para o outro lado. Tá aqui, ó. Então ficou 4K menor que 36. O 4 está multiplicando, passa ele para cá dividindo. 36 dividido por 4 dá 9. Então o K tem que ser menor do que 9. Só que aí a gente tem que lembrar o seguinte. O K, ele está aqui, ó, no lugar do A. E o A nunca pode ser zero. Se o A for zero, o zero elimina o x². Então o A não pode ser zero. Então o K não pode ser zero, porque o K está no lugar do A. Então vai ficar assim a resposta. Ó. K pertence a reais, tal que K seja menor do que 9 e K diferente de zero. O que significa? Que se você colocar qualquer valor menor do que 9 no lugar do K, o seu delta vai ficar positivo. Certo? Qualquer valor menos o zero. A resposta final é essa de baixo aqui. Pessoal, exercício 18 da página 109. A função agora é parêntese m menos 2, x² menos 2x mais 6. Coeficiente A é o parêntese. Coeficiente A é m menos 2, ó. Tá? Coeficiente B é menos 2 e o C é 6. Aí o exercício pergunta, para que valores de m a função admita valores reais? Então, quando que a função admite valores reais? Ela admite quando o delta é positivo ou quando o delta é zero. Nesses dois casos, a função admite valores reais. Valores reais são zeros reais. Pessoal, então nós temos que calcular isso aqui, ó, delta maior ou igual a zero. Pode ser maior que zero e pode ser igual a zero. Então, maior ou igual a zero. Então, vamos lá, ó. Delta maior ou igual a zero, b² menos 4ac, que é a fórmula do delta, maior ou igual a zero. Substituir o valor de b, valor de a, que é o parênteses, valor de c, que é 6. Esse menos 4 eu vou multiplicar por 6 e deixar o parênteses para depois. Então, menos 4 vezes 6 dá menos 24. Agora eu vou fazer chuveirinho. Menos 24 vezes m, menos 24m. Menos 24 vezes menos 2 dá mais 48. Porque menos vezes menos é mais. Agora eu vou fazer 4 mais 48. Ó.
vai dar 52. Aí eu vou passar o 52 para o outro lado. Então esse 52 vem para cá, ó, muda o sinal. Aí eu vou multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1 muda todos os sinais e esse aqui, ó, vira para o outro lado. Então ele era maior ou igual, passou a ser menor ou igual. O 24 está multiplicando, passa para cá dividindo. Simplifica, vai dar 13 sobre 6. Tá certo? Só que aí nós temos que pensar o seguinte. O m menos 1 não pode ser 0, porque eles estão substituindo o a. E o a não pode ser 0. Então m menos 2 tem que ser diferente de 0. Então tá aqui, ó, m menos 2 tem que ser diferente de 0. Então m tem que ser diferente de 2, porque o 2 passa para cá, ó, muda o sinal. Então a sua resposta tem que ter essa parte e essa parte. Ó. Tá ela aqui, ó. M pertence a reais, tal que m seja menor ou igual a 13 sobre 6 e m diferente de 2. Agora o exercício 21 da página 109. Ele fala o seguinte: 180 alunos foram colocados, enfileirados, só que não foi uma fila só, foram várias filas. E uma fila paralela com a outra. E aí formou um retângulo. Então eu fiz um esqueminha aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja uma fila, outra fila, outra fila. Então quantas filas foram formadas? X. Porque o exercício não falou. Então foram formadas X filas de alunos. Quantos alunos tem em cada fila? X mais 8. Esse X mais 8 é porque está escrito lá no enunciado. Ó, o número de alunos em cada fila supera em 8 o número de filas. Tá? Então vai ser X mais 8. Agora você vai multiplicar, ó, X vezes X mais 8. Por quê? Porque é um retângulo, base vezes altura. X que multiplica X mais 8, que é igual a 180 alunos. Chuveirinho, X vezes X ao quadrado. X vezes 8, 8x. 180 passa para lá, fica menos 180. Agora a equação de segundo grau. O A vale 1, B vale 8, C vale menos 180. Calculo o delta, que vai dar 784. Acompanha aí, ó, substitui os valores, fez as continhas, 784. Calcula a fórmula de Bhaskara, substitui o B, o delta, o A. Raiz de 784 é 28. Aí vai ficar menos 8 mais 28, tá aqui, que vai dar 20. Sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior, vai dar 20. 20 sobre 2, que é 10. O outro resultado vai ser menos 8, menos 28, tá aqui. Sinal igual, soma e conserva o sinal. Menos 36 sobre 2, que vai dar menos 18. Esse que deu negativo, nós vamos excluir. Por quê? Porque X representa a quantidade de filas. E aí não tem como ter quantidade negativa de filas. Então esse está fora. Então foram formadas 10 filas. Só que o exercício quer saber quantos alunos há em cada fila. Olha, X mais 8. Como X deu 10, 10 mais 8 que é 18. Ok?